Olá, eu sou a doutora Ana Cristina de Oliveira Brasil de Araújo. Estou aqui no terceiro Congresso Internacional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e gostaria de agradecer o convite em participar deste evento, dirigido em especial à presidente do CREFITO da 15ª Região, doutora Eunice Silva. Então, o tema que nós vamos abordar neste evento é a informação em saúde como ferramenta essencial para o planejamento na gestão dos serviços de saúde funcional. É preciso que a gente possa contextualizar, né, de onde estamos tirando essas questões relacionadas às informações em saúde. Então, a gente sabe que os problemas de saúde, eles não advêm somente de doenças, mas eles podem e vêm de qualquer outra condição ou circunstância de saúde que podem ser classificadas tanto pela CID-10 e muito em breve pela CID-11, que irá rodar, né, no nosso país, nos sistemas do nosso país, no campo da saúde. Então, a gente não pode realmente mensurar mudanças na condição de saúde, nem classificar para descrever o contexto em que esses problemas acontecem. Então, tudo isso dificulta e compromete o planejamento e a resolubilidade das ações de serviço de saúde. Então, o que é que a gente enfrenta hoje? A gente tem algumas informações que são de doença. Quando a gente busca informações de condição de saúde, de circunstância de saúde, de situação de saúde, a gente não encontra. Em especial no campo da fisioterapia e da terapia ocupacional, ou seja, no campo da funcionalidade humana. Então, as informações que a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade, pode gerar, poderá fazer o grande diferencial nesses processos de gestão, em especial no planejamento das ações e serviços de saúde, e mais, poderá deixar visíveis os processos de trabalho das profissões de saúde, deixando de triangular entre a assistência médica, assistência de enfermagem e a assistência odontológica. Enfim, precisamos falar um pouco dessa base cognitiva da Organização Mundial de Saúde. Nós, né, que estamos tentando implementar no país um modelo biopsicossocial e espiritual também, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, saindo, né, de uma leitura unidirecional para uma leitura multidirecional, como pode ser visto aí nessa base cognitiva da Organização Mundial de Saúde, trabalhamos esses componentes, né? Ou seja, as partes da CIF, que é a funcionalidade e incapacidade, como parte 1, e os fatores contextuais, como parte 2. E nessa divisão, nós temos para a parte 1 os componentes de funções e estrutura e a atividade e participação, que nós podemos ver nesse slide em vermelho. E, claro, também a segunda parte da CIF, que é o contexto. E é neste elemento, que se divide em dois componentes, componente que é plenamente categorizado e codificado, que são os fatores ambientais e também os fatores pessoais. Então, a gente precisa sair dessa informação, né? Vou chamar de meio que industrializada, centrada na doença, não centrada na pessoa humana, para que a gente possa, de fato, poder planejar ações, em especial ações intersetoriais, como se propõe, inclusive, o que traz a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, aqui chamada de modo reduzido como CIF. Então, é muito importante historiciar um pouco de onde vêm essas questões relacionadas à classificação. Esse ano nós estamos fazendo já um tempo bastante longo, em que o Brasil assinou uma resolução da Organização Mundial de Saúde, a Organização 54.21, que recomenda o uso da CIF. Então, nós temos visto muitos colegas, muitos profissionais de saúde buscando fazer essa utilização nos serviços de saúde. Por exemplo, aqui estamos em Fortaleza, no estado do Ceará, e aqui na capital, nós temos serviços que já fazem uso de listas resumidas para
descrever os processos de evolução na clínica fisioterapêutica para os pacientes de grandes unidades, em especial unidades hospitalares. Então, nós temos hoje o Instituto Dr. José Frota, que tem seu material, que utiliza essas codificações através da lista resumida, então gera informações, gera indicadores de saúde, né, em especial saúde funcional, e também o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital Valdemar de Alcântara e o Hospital Valdemar, já falei Valdemar de Alcântara, e também o Hospital Distrital Evandro Aires de Moura, conhecido aqui no nosso meio, na capital, como Frotinha de Antônio Bezerra. Então, esses hospitais já fazem uso, gerando informações em saúde, porque a gente tem visto que os trabalhos, né, os processos de trabalho, tanto do fisioterapeuta como do terapeuta ocupacional, podemos citar também os fonoaudiólogos, entre outras profissões, eles são invisíveis, né, diante da gestão. Então, nós precisamos ter ferramentas de informação para que dê visibilidade a esses processos. Quando eu uso os qualificadores da CIF, eu consigo mostrar na linha de tempo quanto foi a real evolução daquele paciente, impactando, né, na condição, na melhoria clínica desse paciente. E foi por isso, com base nessa assinatura que o Brasil fez, né, junto à Organização Mundial de Saúde, que em março de 2012, o Conselho Nacional de Saúde, né, ele aprovou uma resolução, a resolução 452, que comanda que o Ministério da Saúde faça o uso da CIF, né, entre outros usos dessa classificação, a geração de indicadores e de informações sobre funcionalidade humana. Então, é preciso destacar o que é a funcionalidade humana. A funcionalidade humana é um termo genérico para designar as funções e as estruturas do corpo, as atividades e a participação. Ou seja, se a gente voltar para aquele paradigma da Organização Mundial de Saúde, seriam aqueles componentes que eu mostrei da parte 1. Estruturas e funções do corpo, atividades e participação. Então, esse termo genérico, ele indica os aspectos positivos da interação entre uma pessoa com uma determinada condição de saúde, que pode ser, inclusive, a gravidez, né? E seus fatores contextuais, que são, no caso, os fatores ambientais e pessoais. As informações, né? Então, a informação em saúde se apresenta incompleta. Isso que eu tenho comentado sempre quando a gente fala das questões relacionadas à gestão em saúde, é que a gente não tem a informação em saúde completa. E por isso nós precisamos, em especial dentro dos nossos processos de trabalho, dados acerca da funcionalidade, né, que neste caso ainda são insignificantes, para que as políticas intersetoriais possam realmente apresentar resultados frente às incapacidades representadas pelas deficiências do corpo, de uma maneira geral, tanto de estrutura como de função, pelas limitações na execução das atividades e, claro, nas restrições da participação social das pessoas. Então, é preciso que seja desenvolvido sejam desenvolvidas informações que registrem não só as questões relacionadas às doenças, como é o que é gerado através da CID-10 e em breve pela CID-11, mas também os demais aspectos da situação de saúde dos indivíduos. Então, isso é preciso destacar que nós não podemos centrar nesse modelo biomédico, né, centrado na doença, a geração das informações. Ao contrário, a gente tem que se descolar desse modelo biomédico para centrar as informações na pessoa, inclusive considerando o contexto em que ela vive. Porque a gente pode, como fisioterapeuta, prescrever recursos, né, materiais para que essa pessoa use na casa dela. Mas será que ela tem isso na casa dela? Um simples pacote de gelo, por exemplo. Será que é todo mundo que tem uma geladeira que faz gelo, que a pessoa pode fazer um pacote de gelo, uma crioterapia, né, complementar toda uma atividade dentro do ambulatório ou da clínica? A gente precisa se questionar em relação a isso aí. Então, é preciso desenvolver informações que registrem além da doença, que registrem não só as condições clínicas, morfofuncionais das pessoas, mas também os aspectos que cercam a vida dessas pessoas, ou seja, a situação
de saúde dela, considerando o contexto em que elas vivem. Então, para isso, né, a gente precisa pensar assim, como é que a gente vai conseguir, dentro de uma gestão pública, né, otimizar recursos? Hoje a gente está com uma condição orçamentária e de financiamento muito curta. Há muito que se luta, né, por um incremento maior na aplicação de recursos de saúde no nosso país. Já visto o que aconteceu agora, ou que ainda está acontecendo com a pandemia. Então, a funcionalidade humana, ela sofre uma influência tanto na presença de doença, quanto na presença desses chamados fatores contextuais negativos, né, que são as barreiras ambientais. E aí a gente tem que entender barreiras ambientais, não só as barreiras físicas, geográficas, culturais, tecnológicas, mas outras, né, como barreiras sociais, barreiras comportamentais, atitudinais. Então, tudo isso, gente, acaba sendo um conjunto de coisas que devem ser levadas em consideração quando se planeja em saúde. Então, problemas de saúde que geram incapacidades acarretam muitos prejuízos para os cidadãos e também para o Estado, porque onera a Seguridade Social, gerando a diminuição da qualidade de vida também. Então, é muito importante a gente recordar quais são os pilares da Seguridade Social. Ora, os pilares de Seguridade Social no nosso país são 3, né? A Previdência Social, a saúde, que tem seu sistema próprio, a Previdência também tem, mas a saúde tem seu sistema próprio, que é o SUS, e a Assistência Social também tem seu sistema próprio, que é o SUAS. Isso tudo, de modo integrado, caracteriza a Seguridade Social do nosso país. E aqui uma pequena crítica, a gente tem países vizinhos nossos, menores em termos populacionais, em termos, inclusive, de laço geográfico, que tem, além de 3 pilares de Seguridade Social, incluem, por exemplo, a educação como um pilar importantíssimo, né, da Seguridade Social também. Enfim, mas é o que temos para o país e é o que temos que trabalhar através, né, dessa ferramenta geradora de informações que é a CIF. E aí é muito importante que a gente também destaque aqui que não se tem conhecimento de política pública no nosso Brasil que acompanhe realmente todas as fases do ciclo de vida de modo transversal e integral, delineando esse perfil de funcionalidade, né? Acompanhando a incidência das incapacidades e que possa promover, através dos seus resultados, do seu alcance, ações, né, que vão repercutir nas futuras gerações. A gente vê pontualmente uma ou outra política que às vezes não conversa uma com a outra, né, gerada dentro de um setor que não conversa com outro setor, ou às vezes não conversa nem intrasetorialmente também, né? A gente sabe que nós temos a política de saúde da criança, a política de saúde do idoso, mas essa integração, né, ela é muito empobrecida. Então, é muito necessário, né, e aliás, é mais do que necessário, a gente não só criar a política, mas que haja um serviço de reintegração, né, e um serviço de articulação entre setores e dentro dos setores também, para evitar a chamada restrição social. Então, na 13ª Conferência Nacional de Saúde, né, nós aprovamos propostas, uma proposta, né, a número 144, no eixo 2, e a moção número 84. Ambas traziam no seu texto a necessidade de se elaborar e implantar uma política nacional de saúde funcional que fosse transversal a todas as políticas de saúde, nos seus diversos níveis de complexidade, em especial nas áreas que envolvam a saúde do trabalhador, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do escolar, da mulher, do homem e dos demais ciclos de vida, garantindo o quê? A interdisciplinaridade e a atuação multiprofissional. Então, nós temos, vejam aí, nós temos 2 ferramentas importantíssimas, ferramentas políticas e ferramentas de regulamentação ou de normatização no campo do controle social, né, que é uma deliberação em conferência, não só do pleno dessa conferência, mas também de moção relacionada, né, e a partir disso aí foi elemento gerador de uma resolução no Conselho Nacional de Saúde. Aí você vai perguntar assim, mas
Mas, doutora Cristina, por que que isso não acontece? Porque não há ainda vontade política. Porque existem outras prioridades. E essa visão né, essa visão multidirecional, essa visão que contextualiza a situação de saúde, ela não é muito interessante para os interesses nesse campo, né, sociopolítico que a gente tem visto dentro do nosso país, somente na questão relacionada à parte econômica, na questão das indústrias de uma maneira geral, sem demérito para as indústrias que também são geradoras, né, de força de trabalho, de recurso financeiro para a sustentabilidade do país, lógico. Porém, é necessário que a gente mude essa visão. E para isso, a gente realmente precisa pensar em saúde sob o aspecto da chamada saúde funcional. E a saúde funcional, ela tem o seu albergue, ela foi realmente um conceito que foi publicado numa revista científica que trata do estado de funcionalidade, bem-estar individual e das coletividades em todas as fases do ciclo de vida, no desempenho das atividades e na participação social, promovendo a qualidade de vida e a autonomia para o pleno exercício da cidadania. Porque, no fundo, o que a gente busca com essa geração de informações, né, é realmente resgatar a cidadania das pessoas que, por conta do seu contexto, ou não acessam o serviço de saúde, ou quando acessam, não conseguem completar ou ter, né, a integralidade das ações recebidas dentro daquele serviço. Então, é muito importante a gente destacar aqui o papel da saúde funcional, esse olhar ampliado, né, que considera o contexto das pessoas. E quando a gente pensa em promover saúde funcional, fica evidente o quê? Né? A necessidade de garantir ações de promoção de saúde funcional, para prevenir alterações estruturais e disfunções, incapacidades, né, com ou sem uma doença de base. Porque às vezes a gente não tem uma doença de base e a gente tem alterações estruturais, a gente tem disfunções, a gente desenvolve um estado de incapacidade em um determinado domínio da nossa vida, né? E também a recuperação efetiva das disfunções para a superação das limitações e ou das restrições que são impostas por esse tipo de transtorno que afeta a saúde funcional. E nós podemos pensar, inclusive, em processo de envelhecimento, sob o olhar, inclusive, da senescência mesmo, né? A gente desenvolve algumas alterações que são inerentes ao processo de envelhecimento e que precisam ser trabalhados, em especial, com a informação certa para que a política e as ações e serviços dessa determinada política possa realmente representar, né, uma solução na busca de bem-estar e qualidade de vida também. Então, essas ações de saúde funcional, a gente deve considerar que o primeiro passo deve ser a detecção precoce, claro, através das linhas de promoção e cuidado para dar visibilidade às ações profissionais de recuperação da saúde e também a prevenção das incapacidades. Entendida aqui num sentido muito mais amplo, ou seja, na busca de um excelente desempenho das atividades humanas e também da mais completa, de modo possível, participação social para estas pessoas que ou estão num processo de envelhecimento, ou estão acometidas por algum processo, alguma situação de saúde, alguma doença, alguma disfunção, em linhas gerais, né? Então, isso é importante a gente destacar que esse primeiro passo é realmente a detecção precoce. E aí, gente, eu estou trazendo aqui uma novidade, eu acho que algumas pessoas não têm conhecimento ainda, né? Eu fico feliz, né, de ter contribuído alguma coisa nessa questão, porque nós, dentro do sistema COFITO-CREFITOS, né, nós tivemos um grupo de trabalho, né, de saúde funcional dentro do Conselho Federal, e esse grupo desenvolveu um trabalho, assim, bem interessante, completo, né, delineando uma política nacional de saúde funcional, que inclusive deu base, né, para essa resolução também do Conselho Nacional de Saúde, os aspectos inerentes que estão no bojo desse documento.
E a gente, quando a gente esteve na condição de vereadora de Fortaleza, nós fizemos um projeto de indicação, né? Aprovamos por unanimidade na Casa Legislativa uma política municipal de saúde funcional, mas que à época, 2015, ainda não havia, né, essa maturidade política e administrativa também, para que a gente pudesse, né? E aí eu vou chamar a atenção que a própria pandemia traz esse elemento à flora, porque muitas pessoas estão sequeladas, né? Estão realmente incapacitadas pós-Covid, né? Isso também abre, né, a necessidade de eu olhar para o ambiente, para eu olhar para o contexto das pessoas. E agora eu tenho assim a felicidade, né, de dizer que uma parte desse material que foi produzido pela gente foi levado, né, através dos nossos colegas que fazem parte do grupo CIF Brasil. Aqui eu quero citar o doutor Eduardo Santana, né, também nosso mentor nesse processo aí, que é nosso grande alavancador também. Um projeto de lei no Brasil, de número 1673, agora de 2021, que já está concluído em algumas comissões, né, que institui a Política Nacional de Saúde Funcional baseada na CIF. Como é bom a gente ouvir isso, né? Isso é a fonte dessa notícia que eu trago para vocês, é a própria agência da Câmara, né, Federal. Então, o objetivo desse projeto é gerar e administrar informações sobre funcionalidade para o planejamento, monitoramento, controle e avaliação da saúde funcional, do bem-estar e da qualidade de vida dos brasileiros. Ou seja, né, exatamente culminando, convergindo para aquilo que a gente vem argumentando desde o início aqui, inclusive de nossa fala. Então, uma política de informação em saúde funcional, porque nós já fazemos a saúde funcional. Porém, a informação gerada a partir dos nossos processos de trabalho ainda não são consideradas no sistema e precisam ser consideradas. E isso, para quem nos assiste nesse momento aqui no Conifito, é muito importante dizer que isso trará, certamente, um laço de negociação, inclusive para melhores remunerações e para um maior reconhecimento, porque a gente sabe que a pandemia abriu esse reconhecimento, realmente consolidou esse reconhecimento do trabalho, tanto do fisioterapeuta como do terapeuta ocupacional, no processo saúde e doença, dentro do nosso país. Então, a gente fica feliz, né, de poder estar trazendo aí essa novidade do projeto de lei e outras iniciativas que nós sabemos aí também, Campina Grande, que está sendo também trabalhado, né, e a gente espera que com isso a gente possa estimular mais pessoas para que se juntem nessa voz aí, nessa luta, para que a gente possa conseguir, né, esses processos processos políticos que vão realmente levar a uma melhoria, né, na qualidade da assistência, na prestação das ações, dos serviços no nosso país, em especial olhando para a funcionalidade humana. E alguns princípios dessa política, eu gostaria de chamar a atenção, que são a transversalidade e a sustentabilidade. A transversalidade, ela acompanha, de fato, né, essa integração das políticas públicas e dos programas que já existem, só que propiciando coesão, efetividade das ações específicas a partir das informações geradas. E a sustentabilidade, que é a manutenção desse potencial produtivo do cidadão e da cidadã no exercício de suas atividades na participação social, também minimizando o ônus para a Seguridade Social. Então, é importante destacar esses princípios. Mas um dos princípios mais assim ligados a esse tema, essa área temática que nós estamos desenvolvendo aqui, é o princípio da visibilidade. Ou seja, uma geração de informação visando a avaliação e o controle dos processos, das práticas profissionais, do cuidado em saúde, na busca da qualidade da assistência, bem como esse acompanhamento evolutivo do problema de saúde de modo tanto individual como coletivo, indo além da identificação da doença, ou seja, ampliando para a funcionalidade humana e as suas interfaces com o ambiente. Então, esse, sem sombra de dúvida, é o princípio mais importante. E o princípio da visibilidade, ele se dá através da geração de informação, né? Então, nós temos condição, com essa informação, de dar provimento aos processos gerenciais e de gestão com mais resolutividade e com mais eficiência, ou seja, gerando uma relação custo-benefício
mais equilibrado, principalmente em tempos difíceis, né, de investimento em saúde, haja visto que a gente tem aí um corte, né, um congelamento no investimento em saúde visível no nosso país através de processos, inclusive, colocados no governo federal de uma maneira geral, né? Bem, então, esse conceito estruturante da visibilidade, né, e aí o inverso, essa invisibilidade que a gente vive de processos e resultados na informação de saúde, né, porque a gente tem uma limitação no sistema de informação, né, que não explicita e nem processa diagnósticos de funcionalidade, e muito menos a evolução da saúde funcional das pessoas. E isso realmente compromete a eficiência do planejamento, do controle, da avaliação e da regulação das ações e serviços de saúde. Então, é muito aprofundado, que talvez em poucos minutos, como a gente tem aqui no Conifito, a gente não consiga tecer, né? Ou seja, trazer para vocês, explicitar todas as razões. Mas, de modo muito resumido, é muito importante que a gente aprofunde a informação dentro dos sistemas do nosso Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, quando a gente fala dessa relação entre política pública e informação, há realmente uma necessidade da adoção de medidas que visem a elaboração de políticas públicas voltadas para a funcionalidade humana e baseadas na CIF, sem sombra de dúvida. Nós vamos ter a condição, né, dentro dessa geração de informação, por exemplo, de identificar epidemiologicamente grupos de risco. E aí, muito especialmente em saúde do trabalhador e da trabalhadora, em saúde da pessoa idosa, na saúde da pessoa com deficiência, entre outros grupos populacionais também. E, claro, precisamos, a partir dessa informação, otimizar recursos. Eu estou sempre falando nessa questão da otimização de recursos, porque a gente entende, né, que nós precisamos também ser agentes, né, de cidadania, né, de bom aproveitamento desse recurso. Esse recurso é público, né, no campo da saúde. Então, com essa finalidade de otimizar as ações e as ofertas de serviços aos usuários, né, que tenham como referência a questão do paradigma da saúde funcional nos 3 pilares da Seguridade Social. Aplicável no Sistema Único de Saúde, aplicável no SUS, no Sistema Único de Assistência Social, e claro que é aplicável na Previdência Social. Eu quero destacar aqui uma coisa, antes de já partindo aí para a finalização da nossa fala, que nós já observamos que no Brasil a Previdência Social se empodera de modo veloz, né, dessa informação gerada a partir da CIF. É um paradoxo, gente. Por quê? Porque uma classificação que foi criada dentro, né, do âmbito da Organização Mundial de Saúde ser mais recepcionada no campo da previdência do que no campo da saúde, né, causa-nos, né, uma certa... eu não vou chamar, eu não queria usar a palavra desconforto, mas vou dizer que causa, sim, uma impressão de inversão, né? Nós deveríamos, enquanto albergadores, nós estamos, a CIF está albergada no campo da saúde, mas é o campo da previdência, do Poder Judiciário, que tem lançado mão diuturnicamente das informações geradas ou geradoras de indicadores, geradoras de resposta, né, geradoras de laudos para o encaminhamento dos processos, por exemplo, no judiciário, em especial no campo do trabalho, né? Então, a gente tem que destacar aqui, mas nada está perdido. É por isso que estamos aqui hoje nesse Conifito, para estimular, né, para que a gente mostre quais são as vantagens e as aplicabilidades dessas informações geradas pela CIF. Então, uma política, né, que trabalhe essa questão dessa forma, ela pode fornecer, por meio da informação em saúde, o que a gente traz como tema, uma ferramenta essencial para o planejamento e a gestão dos serviços, em especial serviços de saúde funcional. E entre todas as vantagens, né, de seus resultados estão a redução dos prejuízos na Seguridade Social,
advindos dessas incapacidades, assim como uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, e aí a gente deve, inclusive, inverter essa ordem. Primeira melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Para também reduzir os prejuízos da Seguridade Social, apresentando, então, um baixo custo agregado, porque nós estamos falando de informação, gente, de trazer um formulário com variáveis que poderão me dar informações essenciais para que eu possa planejar melhor as ações e serviços em saúde, né? Já que, então, essas ações demandam basicamente a atuação dos profissionais específicos, que, né, já o fazem, através de insumos de tecnologia leve e a máxima possibilidade do uso dessa ferramenta aonde? Na atenção primária, na atenção básica. Inclusive, podendo e devendo ser utilizada pelos agentes comunitários em saúde, que podem levantar essa informação, pelo menos de modo básico, de modo primário, e levar para as equipes, para que as equipes possam rapidamente, né, planejar as suas ações de modo dirigido, de modo assertivo e de modo eficiente. Então, com essa fala, eu quero agradecer o convite, né, do CREFITO da 15ª Região, do CONIFITO, né, de todos que fizeram esse congresso, deixando aqui os nossos contatos. Peço que vocês possam, por gentileza, entrar no portal CIF Brasil também. Aqui no CREFIT 6, nós temos, né, eu, enquanto conselheira deste Conselho Regional, estamos aqui no Conselho Regional e gravamos aqui a nossa palestra sem máscara, né, porque estamos sozinhas aqui na sala. Então, resguardando aí, né, as questões de biossegurança no ambiente deste Conselho Regional também. Quero agradecer a todas, né, a todos e todos que fazem, né, com que este nosso Brasil olhe para a fisioterapia, olhe para a terapia ocupacional, de modo a reconhecer a essencialidade destes profissionais dentro do campo da saúde e hoje também extrapolando para outros setores, articulando então essas informações em saúde, que podem ser feitas através dessa ferramenta poderosa da Organização Mundial de Saúde, que é a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. E com isso a gente se coloca à disposição, lembrando que aqui no CREFIT 6 nós temos um programa chamado Consulta CIF, onde nós damos suporte, né, online ou presencial aos profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, aqui no CREFIT 6, para tirar suas dúvidas, para que a gente possa, de fato, aprimorar essa geração, o uso e a aplicabilidade da CIF aqui no nosso estado do Ceará. Então, um forte abraço, obrigada à comissão organizadora do evento por ter nos dado essa oportunidade de discutir e passar para vocês essa nossa experiência, né, essa nossa vontade de, junto com todos, fazer a diferença no nosso país. Um forte abraço, que Deus nos abençoe.